Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Bom, eu estou aqui para compartilhar um pouco mais de algumas experiências que eu tive nas batalhas espirituais que eu venho passando, tá? Dessa vez eu vou falar sobre a oração e eu vou falar sobre alguns tipos de oração, orações que não chegam ao céu, por que os satanistas com demônios, eles conseguem bloquear algumas orações e essas orações não chegam ao céu. Isso existe, gente. Algumas pessoas podem duvidar, mas isso existe. Vou falar também como fazer uma oração, que tipo de oração que eles não conseguem bloquear. Porque existem orações, irmãos, que eles não conseguem impedir de chegar ao céu, tá? Então, eu vou falar um pouco da diferença dessas orações. Orações que chegam diretamente ao céu e orações que não chegam ao céu, tá? Eu quero estar usando, irmãos, os textos que eu vou usar está em Daniel capítulo 10, a partir do verso 11. E deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, peraí. Mateus capítulo 31, a partir do verso 34. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. E é isso, eu vou usar esses textos aqui como base para aquilo que eu vou falar. Antes de tudo, eu vou fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Eu confesso esse Deus encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder e o domínio para sempre. Amém. Eu vou ver se eu me acostumo a fazer essa confissão toda vez que eu for falar, tá? Bom, vamos lá. O que eu vou falar primeiro? Irmãos, quando eu comecei nas batalhas espirituais, eu não sabia de muitas coisas. Quando eu comecei... Porque anteriormente às batalhas eu estava sendo atacada, mas eu não sabia como me defender. Então, os objetivos desses vídeos é dar algumas como que eu vou dizer, orientações de defesa em relação a ataques de satanistas, tá? Então, quando eu comecei a ser atacada, eu não sabia me defender, né? Eu tentava, às vezes, com jejum, com as orações, mas eu não fazia as coisas de maneira correta. Então, muitas vezes eu me colocava de joelho para orar, eu levantava de madrugada, gente, eu orava de madrugada, às 4 da manhã, às 3 da manhã. Às vezes, eu muito cansada por causa do câncer, eu tinha receio de dormir, então eu ficava acordada até 2, 3 horas da manhã para poder orar na madrugada e só depois de dormir. Então, eu fazia esses esforços físicos para poder orar. E o que acontecia, né? Eu me ajoelhava muitas vezes para orar. Eu costumo orar, gente, com o rosto no chão. Então, eu me ajoelhava para orar e eu dormia por causa do cansaço, gente, por causa do câncer. Então eu dormia com muita frequência. Era difícil eu começar uma oração e não dormir na oração. E aí, às vezes, na minha ignorância, eu dormia por um tempo, acordava. Eu pensava, ai meu Deus, eu dormi, eu vou tentar de novo. E eu começava uma outra oração. E dormia de novo. Então, gente, isso fez com que eu perdesse muitas batalhas espirituais. Porque o cristão não pode dormir no meio da oração. Gente, nós não podemos dormir no meio da oração. Porque toda vez que nós oramos, se inicia uma batalha espiritual. E quando a gente dorme, a gente para de orar e a gente acaba perdendo essas batalhas porque dormimos. Nós não podemos dormir antes de terminar a oração. E isso eu fiz muitas vezes. Por isso eu perdi muitas batalhas espirituais pelo fato de dormir. E quando a gente dorme no meio da oração, isso vai enfraquecendo a gente no mundo espiritual, gente. Isso não é fábula, não é mentira, isso é verdade. Quando a gente vai dormindo, a gente vai perdendo batalhas espirituais,
a gente vai enfraquecendo. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu dormia, não sabia que não podia dormir, ninguém nunca tinha me explicado que não podia dormir nas batalhas, nas orações. E o que acontece? Um sinal claro de que a gente está sendo atacado espiritualmente é quando a gente vai orar e dorme, principalmente se isso for frequente. Quando a gente vai orar e sente muito sono ou dorme, isso é um sinal claro de que estamos sendo atacados no mundo espiritual, tá? Então, eu dormia. Depois que eu saí da internação, depois que o ano passado eu fiquei internada, e depois eu saí da internação, e o Senhor começou a me orientar mais detalhadamente sobre algumas coisas. E uma dessas coisas que o Senhor começou a me orientar é a oração. Então a gente não pode dormir sem terminar a oração. Outra coisa que o Senhor falou para mim é que existem orações, gente, não só o Senhor falou, mas eu ouvia, em algumas batalhas espirituais, existem orações que os satanistas, eles não conseguem bloquear, porque algumas orações, numa região do céu, eles estão satanistas e demônios. Gente, isso não é brincadeira. Existe uma região do céu que tem satanistas e demônios. Os satanistas, eles se organizam da seguinte forma. Os que têm menos poder, que são satanistas que estão há menos tempo na prática do satanismo. Esses satanistas, eles têm uma graduação menor. Eles ficam nas regiões mais baixas do céu. Os medianos ficam na região um pouquinho mais alta, mas não muito alto. E os que têm mais poder ficam nas regiões mais altas. Então, quanto mais poder o satanista tem, mais alta região que ele pode ficar no céu. Por quê? Porque quanto mais poder ele tiver, mais alcance tem as armas dele. Aquilo que ele jogar contra nós que estamos aqui em terra, tem mais alcance, tem mais força. Então ele pode ficar em regiões mais altas do céu, que as armas que ele usa, o poder demoníaco que ele usa tem mais força. Por isso que os que são praticantes há menos tempo ficam nas regiões mais baixas, porque esses têm menos poder por ter iniciado no satanismo há pouco tempo. Então, gente, houve batalhas espirituais que tinha satanistas, eu ouvia alguns satanistas conversando, falando sobre mim, e nessas conversas eles falavam sobre a oração, eles falavam sobre o louvor, contra, viu? Então, quando eu ia orar, eles me chamavam de nomes feios, nomes de baixo calão, me chamavam de vários nomes, gente, que alguns eu nem tenho coragem de falar aqui. E nem deveria dizer. E quando eu ia também adorar o Senhor, eu ouvia eles falando, faz ela parar. Então o que acontece? Quando a gente ora, quando a gente começa a cantar um louvor, a gente entra em batalha espiritual e eles começam a fazer tudo para nós pararmos o louvor, no meio do louvor, ou pararmos a oração sem terminar a oração, para que nós venhamos a perder aquela batalha espiritual, tá? Eu vou usar alguns textos da Bíblia como referência daquilo que eu estou falando, tá? Primeiro texto fica em Daniel capítulo 10, a partir do verso 11, e diz assim, a partir do verso 11, peraí. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Eu quero dar uma pausa aqui no verso 12. Vamos prestar atenção em algumas palavras. Gente, é muito importante, quando nós vamos ler a Bíblia, a gente consiga identificar as palavras-chave do texto que nós estamos lendo, porque essas palavras, elas podem dizer muito a respeito de uma situação no mundo físico ou no mundo espiritual, principalmente. Nesse texto aqui, mais precisamente no verso 12, a gente tem duas palavras muito importantes aqui.
que elas dizem muito a respeito de batalhas espirituais, tá? Por meio da oração. Vamos ver essas palavras quais são. Quem puder, gente, quando eu publicar os vídeos, pega um caderninho, pode ser uma coisa pequena, né? Não precisa ser grande, pode ser um caderninho pequeno. Anota algumas coisas que é importante para a gente saber e ter algumas coisas anotadas. Eu mesma, eu tenho anotado aqui, ó. Eu tenho muitas coisas que eu anoto, tá? Não é uma dica só para quem está ouvindo, não. Eu tenho essa prática. Então, anota algumas coisas que são importantes. Eu vou dizer o que é importante aqui para você anotar aí e meditar nisso, tá? No verso 12 diz assim, ó. Porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração. Então ele está falando, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração. Quer dizer, Daniel, ele aplicou o coração dele, ele ouviu falar daqueles anos que eles passariam, o povo judeu passaria na Babilônia, por meio de profecias, e ele se interessou por aquilo, ele colocou o coração dele naquela palavra. E não só colocou o coração dele naquela palavra, mas como ele foi se humilhar diante de Deus por causa dessa palavra. Não só se humilhar, mas ele quis compreender e entender o que significava tudo aquilo. Então, por causa da humilhação de Daniel e do interesse de Daniel, o Senhor envia o anjo, se eu não estou enganada, é o anjo Gabriel, para falar com ele. E o anjo Gabriel passa por uma batalha no céu para poder responder a oração de Daniel. E depois, por causa disso, é enviado o anjo Miguel para ajudar Gabriel. Então, vamos ver uma coisa, gente. A palavra aplicar, né, ele colocou o coração dele naquilo. Essa palavra, anota. Ela é importante, medita nessa palavra. Aplicar no que nós como igreja, nós temos aplicado o nosso coração. Muitas vezes, gente, é complicado quando a gente fala de profecias, de juízo, quando a gente fala do anticristo, quando a gente fala de coisas que estão por vir, que são bíblicas. Algumas pessoas, pastores, pessoas pensam assim, respondem, não, eu não acredito nisso, eu acredito no amor de Deus, eu prefiro ficar com o amor de Deus. Gente, mas olha para nós, brasileiros, como igreja. Onde nós temos colocado o nosso coração? Onde nós temos aplicado o nosso coração? Aqui diz, o verso 12, que Daniel aplicou o coração a entender a mensagem profética que tinha sido falada através de outros profetas que vieram antes dele. E diz mais, e também a humilhar-te perante o teu Deus. Então, Daniel, ele se humilhou diante de Deus. Pergunta, nós temos nos humilhado diante de Deus? Nós temos aplicado nosso coração nas coisas de Deus? Ou será que nós estamos preocupados com os preços dos alimentos, com a falta de emprego, com a pandemia? Ou no que nós estamos aplicando no nosso coração, verdadeiramente? É algo para se pensar. Tá? Então, por causa disso, ele continua. Humilhar-te perante o teu Deus, por causa disso, são ouvidas as tuas palavras. Por causa de quê que as palavras de Daniel foram ouvidas? Porque ele se humilhou, por causa da humilhação dele. Por causa de quê que as palavras de Daniel foram ouvidas? Porque ele aplicou o coração dele na palavra de Deus. Gente, Daniel, ele estava exilado. Ele não estava entre o povo dele. Ele estava entre um povo cujo não tinha a mesma cultura que ele, não falava o mesmo idioma, não tinha as mesmas práticas de crenças. Eles cultuavam vários deuses na Babilônia. Então ele estava num país totalmente diferente do país dele. E mesmo assim, ele não olhou para as circunstâncias.
ele aplicou o coração dele em compreender e saber das coisas de Deus. Ele não estava preocupado quando que a escravidão iria acabar, quando que ele seria livre de novo, quando que ele voltaria a usufruir da liberdade dele novamente. Não era essa a preocupação dele. Não, também não foi essa a oração dele. Ele poderia estar orando, ele poderia se colocar de joelho, buscando os próprios interesses dele, pedindo: Senhor, me livra, me tira dessa escravidão. O Senhor nos tirou do Egito, agora eu te peço, me tira da escravidão da Babilônia. Tira o teu povo da escravidão da Babilônia. Não, não foi isso que ele foi pedir. Ele poderia ter dito, usado: Senhor, aqui nós estamos sujeitos a comer carne de porco, aqui nós estamos sujeitos a comer carnes impuras, aqui nós estamos sujeitos à idolatria, o povo cultua muitos deuses, esse povo é idólatra, tira-nos daqui. Ele poderia ter feito esse tipo de oração, mas ele não fez. Ele procurou fazer uma oração para conhecer mais de Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer o propósito de Deus, aquilo que Deus já tinha falado anteriormente através de outros profetas. E por causa disso, Deus se agradou da oração de Daniel e enviou o anjo Gabriel para responder a oração dele. Quando o anjo Gabriel desce para responder a oração de Daniel, acontece uma batalha no céu para impedir que a resposta chegasse até Daniel. E Deus envia o anjo Miguel para batalhar com o anjo Gabriel para que a oração de Daniel fosse respondida. Então, gente, existem orações que elas não podem ser respondidas. Por exemplo, eu tive momentos muito difíceis que eu comentei no vídeo que eu subi hoje. Esse vídeo o vídeo anterior a esse estava no Telegram e eu subi aqui no YouTube. Então, houve momentos, gente, que eu estava tão aflita que eu pedia a morte. Eu estava tão afligida que eu perdia a morte. E vou falar para vocês, eu perdi as contas de quantas vezes eu perdi a morte. E tenho medo de perguntar para Deus exatamente quantas vezes foram as vezes que eu pedi a morte. E essas orações não eram ouvidas. Elas não chegavam, não eram ouvidas. Quando eu falo ouvidas, eu estou me referindo a ouvidos de atendida, tá? É lógico que Deus ouve todas as coisas, isso é claro. Mas eu quero dizer ouvidas referente a atender. Porque se as minhas orações fossem atendidas, eu já não estaria mais aqui. Se Deus tivesse atendido as minhas orações, hoje eu não estaria aqui. Então, quando houve um tempo nessa batalha espiritual que eu estava, que o Senhor não me respondia. Eu me ajoelhava e eu pedia a morte. Eu falava: Deus, eu não aguento mais, me tira daqui, me leva daqui, eu não posso mais aguentar isso. E quando o Senhor Jesus começou a falar comigo, o Senhor falou para mim assim: para de pedir a morte. O Senhor não me falou o motivo para eu parar de pedir a morte. Mas Ele me repreendeu falando para eu não pedir mais a morte, que eu tinha que parar de pedir a morte. Porque eu pedia com muita frequência, gente. Era o que eu mais fazia nas minhas orações, era pedir a morte. Então, o Senhor falou para mim para parar de pedir a morte. Tá? E depois eu entendi que depois eu parei, eu me esforcei, eu caí, lógico, na tentação algumas outras vezes de pedir a morte, mas não era com tanta frequência como antes. Eu comecei a evitar e a pedir ajuda para não cair em tentação, para não pedir mais a morte. E depois que eu comecei a parar de pedir a morte, que eu comecei a orar, eu comecei a aprender a orar. Então, os satanistas, eu comecei a ouvir os satanistas falando que toda vez que as minhas orações chegavam no céu, toda vez que eles não conseguem bloquear as minhas orações, eles começam a falar palavras de baixo calão para mim, me ofendendo de todas as maneiras, né? Voltando ao texto, tá? Então, verso 13.
Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, o anjo Gabriel, ele não estava falando de reis, homens, pessoas físicas. Ele estava falando de principados, porque aqui ele fala, ó, o príncipe do reino da Pérsia. E depois ele fala, Miguel, um dos primeiros príncipes. Então ele está falando de principados, anjos caídos que dominam certas regiões do céu. Então esse príncipe da Pérsia é um anjo caído que domina essa região onde estava a Pérsia. Que quando Gabriel é enviado para responder à oração de Daniel, esse principado, juntamente com os demônios que estavam debaixo do comando dele, ele começa a fazer guerra para que o anjo Gabriel não consiga levar a resposta das orações de Daniel. Então Deus envia Miguel, um anjo com o principado, né? Porque existem anjos que não comandam outros anjos, eles são comandados. Então, no caso, Miguel é um anjo, é um príncipe e foi enviado para batalhar contra aquele principado da Pérsia, para que a oração de Daniel fosse respondida. E aí no verso 14 diz assim, e agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, ali, depois que houve aquela batalha no céu, por causa da oração de Daniel, e a batalha foi vencida, porque aquilo que Daniel pediu era agradável a Deus, a oração de Daniel é respondida, tá? Vamos para outro texto. Eu vou aqui para Mateus 6, tá? Mateus 6, a partir do verso, deixa eu ver aqui qual é o verso que eu estou lendo. Mateus 6. Mateus 6, verso 31. Então o Senhor Jesus disse, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, aqui o Senhor Jesus está falando o quê? Para a gente não se preocupar com a comida, com a casa, com a roupa, essas coisas, a gente não aplicar o nosso coração nisso. É lógico que quando a gente passa por alguns momentos de dificuldade financeira, é difícil a gente pensar, meu Deus, eu não tenho, se a gente não tiver nada para comer, eu não tenho nada para comer, não tenho nada para dar para meus filhos, o que eu vou comer? Naturalmente, pela nossa condição humana, a gente se preocupa. Mas o que o Senhor Jesus, eu acredito, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer aqui, é que a gente não aplique os nossos corações nas necessidades deste mundo. Como eu falei anteriormente, no capítulo 10 de Daniel. Daniel tinha necessidades, ele podia ali estar orando para sair da escravidão na Babilônia. Ele podia pedir, ele podia usar como justificativa o fato daquele povo comer carne impura, ele podia usar como justificativa o fato daquele povo ser idólatra, adorar muitos deuses, ele podia usar várias coisas ali, referente à cultura, referente à economia, referente até à escravidão, como pretexto, não é como pretexto, como justificativa diante de Deus, para que Deus intervisse e tirasse eles da escravidão da Babilônia. Mas Daniel não fez isso. Ele tinha necessidades, mas a necessidade dele, ele colocou em segundo plano. Ele colocou em primeiro plano a vontade de Deus, coisas que agradam a Deus. Foi isso que ele colocou em primeiro plano. Aplicou o coração dele nas coisas, nas profecias que foram escritas por profetas que vieram anteriormente a ele. Então, o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui? Quando ele fala assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Gente, quando a gente busca a justiça de Deus e o reino de Deus, as coisas no mundo espiritual se movem ao nosso favor. Quando nós buscamos primeiramente as coisas terrenas,
as coisas no mundo espiritual se movem contra nós, tá? Eu vou falar sobre isso. Em 2015, em 2013, gente, eu vim para o Uruguai em dezembro de 2013 e eu morei na cidade de Artigas, no norte do Uruguai, até 2015. Eu não me lembro se foi até março ou até fevereiro de 2015. Eu morei no norte do Uruguai. Eu me casei em 2014 e vim morar aqui em Montevidéu em 2015. Então, quando eu vim morar aqui em Montevidéu, eu e meu marido passamos por uma crise financeira muito forte, gente. Eu me lembro que tinha dias que só tinha arroz pra gente comer uma vez por dia. E um pouquinho de arroz, não era muito. Eu fiquei tão magra, fiquei desnutrida. Às vezes eu passava dias deitada para não gastar energia, porque eu não tinha como repor aquela energia que eu gastava. Eu tinha sintomas no meu corpo físico, por causa da desnutrição. Algumas vezes começavam a vir aqueles sintomas, eu achava que eu ia morrer. Muitas vezes eu pedi para o Senhor, Deus, não me deixa morrer nessas condições, porque os vizinhos sabem que eu sou cristã. Se eu morrer nessas condições, eles vão falar mal do Senhor, vão dizer, onde está o teu Deus? Onde está o Deus dela que deixou ela morrer de fome? E também por causa do meu marido, eu não quero que meu marido seja difamado por causa dessa situação, então não me deixa morrer nessas condições. Então muitas vezes, gente, eu orava pedindo para não morrer naquelas condições, não era por causa de mim, era porque eu não queria que o nome de Deus fosse envergonhado, não queria que o nome do meu marido fosse envergonhado. E o foco, assim, o que eu não sabia era que aquela situação financeira a ponto de nós passarmos necessidade de alimento era por causa de ataques de satanistas. Então, eu não tinha conhecimento que nós estávamos passando por ataques de satanistas. Então, muitas pessoas estão passando necessidade de alimentos por causa de ataques de satanistas. Eu não sabia que era ataques de satanistas, eu não tinha noção. Eu achava, naquela época, eu pensava que era coisa do fim do mundo, e eu aceitava aquilo, né? Eu aceitava aquilo como processo, como profecia de coisas de fim de mundo, que tinha que acontecer. Então, irmãos, eu me lembro que a gente depois saiu desse apartamento, saímos uma irmã aí no Brasil ajudou a gente com uma certa continha de dinheiro, nós pudemos pagar o aluguel do apartamento e saímos e fomos para um apartamento mais barato e aí as coisas melhoraram um pouco. Então, irmãos, quando a gente está passando por certas situações de falta de alimento, às vezes não tem dinheiro para pagar o aluguel, às vezes não tem dinheiro para pagar a água ou a luz, ou qualquer coisa dessas que são básicas para a nossa sobrevivência, às vezes existe, eu acredito que quase sempre é porque existe uma força do mal no mundo espiritual batalhando contra nós. Então, primeiramente, essa força do mal tem que ser vencida para que aquela situação no mundo terreno, no mundo físico, ela mude. Então, por isso, o Senhor Jesus disse, buscai primeiramente as coisas, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, quando a gente busca fazer uma oração que agrada a Deus, a gente busca a presença de Deus em primeiro lugar, a gente vence esses conflitos no mundo espiritual e as coisas começam a mudar no mundo físico. Primeiramente, elas têm que ser vencidas na esfera espiritual, para que nós possamos começar a sentir alguma mudança no mundo físico. Peraí, gente, eu vou tomar um pouco de água que tô com a garganta meio seca. Então, existe a necessidade de a gente buscar as coisas espirituais primeiramente. Gente, eu vou parar aqui, eu vou fazer esse vídeo em parte 1 e parte 2, porque já tem quase 30 minutos e eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá? Então vou parar aqui e reiniciar uma outra gravação.